Que a paz esteja com a sua casa. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai colocar um louvor e vamos compartilhando o link aí, né? Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, você vai ouvindo um louvor. Agora vai. No Facebook da igreja. Mostra-me tuas vestes. Atualiza, Permita-me tocar. eu compartilhei agora. Só assim No meu Facebook. sararei. Se eu ouvir rumores, não me clamarei. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há Manda pra mim também, que eu não vi. multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Grite pelo Senhor hoje, faça como servo. Grite, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão. Não há multidões que me faça desistir. Oh, não há quem possa me calar. Vou compartilhando o link do nosso culto para que mais pessoas sejam abençoadas. Compartilha no Facebook, envia para os contatos do WhatsApp, compartilha com a sua família. O pessoal está entrando aí.
Glória a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, que a paz esteja com a sua casa. O pessoal está chegando aí ainda, mas já temos algumas pessoas. Boa noite, Adriana. Boa noite para minha Dinda, Kelly. Boa noite, Maiara, Diaconisa. Boa noite, Patrícia, irmã do meu padrasto. Boa noite. Vamos então ter uma palavra, nos fazer o culto, porque o mundo pode parar, mas os filhos de Deus não podem parar. Aleluia. Então, vamos ler aqui. Eu vou ler 2 Crônicas 7:14. Se você quiser abrir na sua casa depois. Mas diz assim: Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei ou sararei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Você e eu somos o templo do Senhor. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Então, temos vivido tempos difíceis, mas a gente não deve esquecer que Deus está conosco, a gente deve colocar em prática essa palavra. O Brasil está chorando, né? Muita gente chorando, perdendo familiares, amigos com esse vírus aí, mas só o Senhor pode restaurar a alegria, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar essas vidas. Então, que a gente possa colocar essa palavra em prática hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença. Então, que você possa buscar a presença do Senhor, que você possa se humilhar, clamar, orar a Ele. Também estamos aqui para cultuar, que você possa cultuar também na sua casa. Cante com a gente, louve com a gente, ore com a gente, adore com a gente. Tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui, está aí na sua casa também. Então, que você possa buscá-lo. Amém? Tempos difíceis são os tempos que a gente mais precisa ter fé em Deus. A gente precisa descansar nele. Então, que você possa descansar nele. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando. Alguns eu até conheço, mas outros não. Então, que você possa descansar no Senhor nessa noite. Amém?
porque Ele vive, nós podemos crer que o amanhã chegará. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim e quando enfim chegar a
Boa noite, igreja. Paz seja com esta casa, paz seja com cada um de vocês que estão nos assistindo nessa noite. Que o Senhor possa entrar na sua casa, falar contigo poderosamente nesta noite, amém? Já foi orado, louvamos ao Senhor. E ao final eu vou estar pegando os pedidos de oração, estaremos orando juntos novamente. Nem todos que nos assistem fazem parte da região sul, que são grandes amigos nossos, mas também tem amigos do Rio de Janeiro, familiares, parentes, primos, todos aí, né? E eu agradeço nessa noite a presença de cada um de vocês. Eu vou ler uma palavra que está no livro de Levítico. Levítico, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Se você tem a sua Bíblia, senão você acompanha e ouve, amém? Depois trocará as suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou ler novamente o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este momento, obrigada por esta oportunidade, meu Senhor, de podermos ter, Senhor, este acesso à tecnologia, o qual não impede de cultuarmos, de louvarmos, de adentrarmos a Tua santa e poderosa e maravilhosa presença nesta noite, meu Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo, meu Deus, que o Senhor possa entrar nos lares, Senhor, que o Senhor possa entrar nos corações de cada lar aqui representado nesta noite, cada um qual nós temos orado, Senhor, cada um que o Senhor consiga alcançar através dessa live. Entregamos este momento em Tuas mãos e te damos graça em nome de Jesus. Amém? Então, igreja, eu tive conversando hoje com alguns amigos, né? E a condição no Rio de Janeiro ou no Sudeste não é a mesma que na região Sul. Eu moro no Paraná, em Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba, e aqui foi decretado um lockdown no Rio Grande do Sul, parentes, amigos, onde eu morei por 9 anos, né? A família toda do meu marido de lá está em bandeira preta, e em Santa Catarina me parece que a situação não é muito diferente. Mas, independente disso, a palavra de Deus, ela nos informa nesta noite que nós deveremos deixar o altar do Senhor, o fogo aceso continuamente. E o título dessa mensagem dessa noite, que é um culto da família, é justamente para isso, né? Porque esse é um momento que muita gente está vivendo no meio de medo. E quando entra o medo, falta a fé. A gente não pode deixar o medo tomar o lugar da fé. O Senhor tem nos reunido como família e tem pedido para entrar. E quando a gente fala, porque a nossa igreja ela tem por hábito trazer a saudação paz seja com esta casa, né? A gente está falando de casa-lar, né? O lar que está entrando nessa noite na sua casa, e lar aqui, lar espiritual, que é a morada do Espírito Santo de Deus, né? E eu espero que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida para que ele possa falar ao seu coração o que precisa ser dito. E, assim, muita gente tem... porque foi falado a respeito da questão climática, que no Rio de Janeiro e nos locais mais quentes, o vírus ele não se propaga. E isso não é uma verdade, porque no Rio Grande do Sul está calor. E lá faz calor mais do que... ou igual, já está igual, porque é bem quente, do que no Rio de Janeiro. E a gente tem bastante casos de propagação. A minha cunhada, inclusive, ela foi atestada e diagnosticada com o Covid-19 na sua variação, né, na sua variante que eles estão chamando. E tem uma pastora amiga minha da Bahia,
ela mesma, ela me passou umas imagens que me chocaram bastante, porque essa variante ela tem atingido jovens, crianças, e isso é muito triste. Crianças entubadas, e na Bahia não é uma região fria como a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu não vim para falar de clima, eu vim para falar do Senhor Jesus nessa noite. Amém? E essa palavra é uma palavra tremenda, porque ela fala do fogo. E o fogo é representado para nós pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós fomos chamados para sermos agentes influenciadores. O que é um agente influenciador? É uma pessoa que ela contagia, uma pessoa que ela consegue persuadir, é uma pessoa que consegue contaminar, no sentido positivo da palavra, alguém a respeito desse Jesus maravilhoso. Acontece que muitas pessoas, e quando eu falo de pessoas, eu não estou falando de religião, entenda bem, que quando eu falo de Jesus, eu não falo de religião, eu falo de salvação, eu falo de esperança, eu falo de liberdade, eu falo de cura. Eu falo de uma vida diferente para cada um de nós. O culto dessa noite é um culto de família, e famílias têm sido assoladas. Eu, pela rede social, tenho feito muitas amizades de pessoas com toda sorte de problemas, né? Não só o Covid, mas problemas de ordem emocional, financeira, espiritual, no casamento. E o Senhor Jesus é o único que pode mudar qualquer situação. E vamos falar então dessa questão do fogo arder continuamente. A gente leu do versículo 11 ao 13, que fala sobre a retirada de cinzas do altar. E todo dia o sacerdote ia lá, fazia a retirada, e essas cinzas que eram queimadas tinham que ser colocadas num local puro, num local santo, e novamente ele queimava, né, holocaustos ao Senhor. O que era um holocausto queimado ao Senhor? Para quem não sabe, isso era pela expiação dos pecados dos homens na época. Então os sacerdotes, eles tinham como dever fazer, né, essa função. Eles eram só aquelas pessoas próprias escolhidas para aquilo. Por toda a tenda da congregação ele fazia a expiação dos pecados. Porém Jesus, né, que é o tempo que nós vivemos, o tempo da graça, ele foi o sacrifício vivo por mim e por você. E muitas pessoas estão focadas na cruz, mas eu não quero que você foque na cruz nessa noite, eu quero que você foque em Jesus. Eu quero que você foque no Jesus vivo, no Jesus que ressuscitou. Porque antes de Jesus, o homem estava acostumado a viver o natural. Mas depois de Jesus, o homem começou a aprender a viver o sobrenatural de Deus. E isso tudo está ligado a alimento espiritual. Alimento espiritual. O que isso quer dizer? Eu quero fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Do que você tem se alimentado? E hoje eu ouvi uma pregação por excelência, eu adoro esse pregador, é o André Fernandes da Lagoinha, ele é até de fora do Brasil. E ele estava dando assim, fazendo uma analogia, né, da filhinha dele, que ele falou assim: eu sei uma coisa sobre a Cecília, ela adora jujuba. Então, se eu der bastante jujuba, ela come bastante jujuba e ela está bem alimentada. E na hora do almoço, que é a refeição principal, ela não quer comer. E você, meu irmão, tem se alimentado de quê? Porque a palavra vai ensinar para mim e para você que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, bênção, resposta do Senhor, tudo aquilo que a gente tem clamado, tem buscado, tem pedido em oração, isso tudo é resultado de vida com Deus. Mas como isso acontece para mim e para você? Isso acontece quando a gente se alimenta devidamente da sua palavra. Só que muitas vezes a gente tem colocado outros alimentos no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Você quer ver? Tem uma passagem muito maravilhosa que muitos conhecem, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se compadeceu da multidão que o acompanhava.
E eu acredito que é muito assim, porque a pessoa que ela prega a palavra, que ela vive a palavra, tem uma campanha muito bonita aí que eu vejo na rede social. Se você tiver com falta de alguma coisa no celular, não tenha vergonha, fala comigo no privado, se eu puder, eu vou te ajudar. Por quê? Porque a palavra vem numa mão e a obra social vem na outra. Então, essa questão do alimento, Jesus pregava para uma grande multidão. Isso você vai ver lá nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas e João, a respeito da multiplicação dos peixes. E ele chegou para os discípulos e falou: o que nós temos para servir essa multidão? E aí eles falaram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele falou assim: então me dá aqui. E aí ele apresentou os céus, consagrou e serviu. E serviu a uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Pessoas, porque eram contabilizados somente os homens, não eram contabilizados mulheres, não eram contabilizados idosos e as crianças. Então foi muito mais. Eu acredito que as pessoas que foram servidas naquele dia, elas se fartaram, tanto que sobraram 12 cestos, depois você pode ver na palavra isso. E foi uma coisa sensacional. E muitos daqueles que foram alimentados naquela noite, naquela manhã, eles passaram a seguir a Jesus. Só que Jesus também percebeu que eles estavam sendo seguidos por causa da comida, por causa do alimento. E ele declara em uma das suas palavras, quando ele ministrava, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, você tem alimentado a sua vida de quê? Eu dei o exemplo aqui daquele pregador que falou da filhinha que come muita jujuba. É igual um filho nosso, ele come muitas coisas antes do almoço, chega na hora do almoço, que é a refeição principal, ele não quer comer. E você? Aí você lê um livro, isso já foi pregado outras vezes na minha igreja, alguns que estão comigo estão vendo. Você lê um livro, você vê a Netflix, você fica nas redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ver suas séries. E Jesus, aí sabe o que acontece? Você alimenta de coisas que não alimentam a sua alma. E aí acaba não sobrando tempo para o Senhor. E aí o homem fica com uma deficiência, a mesma coisa da gente não se alimentar daquilo, é igual o corpo. É igual o corpo. A gente não alimenta o corpo do que convém, ou se alimenta mal, o corpo ele vai começar a baixar a imunidade, ele vai sofrer determinadas carências e isso vai trazer problemas para a sua saúde. Só que existe algo chamado saúde espiritual. Essa deve ser alimentada. Essa deve ser seguida continuamente. E quando a gente fala de fogo no altar, como é que a gente mantém o fogo no altar? Qual é o altar, igreja? O altar é o seu coração. Aqui é casa do Espírito Santo de Deus. O altar é a sua vida. E o altar pode ser dentro da sua casa. Como você tem alimentado o altar do Senhor? Tem acendido continuamente o fogo? Eu entendo espiritualmente que essa questão de retirar as cinzas, e ainda assim elas precisam ser colocadas num local santo, está falando de testemunhos. Quais os testemunhos que você tem contado? Eu contei várias vezes em outras situações, vou repetir para edificação, que eu não poderia ser mãe e sou, que eu fui curada de câncer no útero, eu fui curada do coração, que eu tinha uma isquemia cardíaca, eu tinha crises de dores de cabeça homérica e o Senhor me curou. Então, olha só as coisas que o Senhor já fez na minha vida. Mas isso, eu estou contando para vocês o que o Senhor fez na minha vida. E você tem tido testemunhos novos para contar? O seu fogo está aceso continuamente a ponto de gerar vida, de edificar a sua fé, de edificar a sua casa, a ponto de você poder bater no peito e entender: o Senhor fez e o Senhor fará. O Senhor continuará fazendo na minha vida. Então, quando eu comecei falando que nós somos agentes influenciadores, é porque hoje a gente pode observar nas redes sociais, muita gente diz que é a geração tic-tac, a geração mimimi, que tudo arruma briga, mas com certeza essa é uma geração que ela é uma geração que observa. Ela observa, ela busca a veracidade, ela busca o entendimento de algumas coisas, e hoje a gente vive onde essas informações são mais fáceis de ser captadas. Então essa geração, para ser influenciada por mim, por você, é uma geração
que ela precisa ver que você vive o que você prega, que aquilo que sai da sua boca é algo que você vive no seu dia a dia. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é um agente influenciador. É responsabilidade minha e sua, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, em poder divulgar a palavra, em poder dizer que Jesus Cristo, igual está no livro de Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, é o mesmo Jesus que está aqui comigo, é o mesmo Jesus que está na tua casa, é o mesmo Jesus que pode e vai mudar a tua história, independente do teu quadro. Porque a última palavra vem de Deus, e aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer e quer fazer na sua vida. Fez na minha e continua fazendo. Em coisas simples, eu quero te ensinar um gatilho. Primeiro, aprenda a ter um coração grato. Um coração grato faz toda a diferença na presença do Senhor. Tenha um coração grato. Pequenas coisas que a gente faz, seja grato porque você tem o teto. Hoje a gente começa a dar valor a determinadas coisas que antes, inclusive, a gente não dava. Seja grato por ter comida na tua mesa, porque com a pandemia que a gente está vivendo, portas se fecharam, empresas se quebraram, pessoas não conseguem trabalho, famílias passando extrema necessidade, sabe? E a saúde passou a ser algo de grande valor na nossa vida, que há pouco tempo atrás, cerca de 1 ano atrás, você não dava tanto valor a isso. Às vezes você nem se cuidava tanto relativo a isso. Hoje você já pensa, eu preciso comer algo que vai me fortalecer, algo que vai aumentar ou não baixar ou manter a minha imunidade para evitar. Eu preciso tratar melhor da minha higiene. Né? Então, coisas que a gente não dava valor e começa a dar. O coração grato, ele glorifica o Senhor até pela água que a gente bebe. A água é algo de grande valor. A saúde tem grande valor. E assim a gente faz vários eventos e campanhas na nossa igreja. Agora mesmo a gente está promovendo uma rifa para poder comprar o nosso amplificador. Conseguimos com um evento de venda de pastéis e bolo de pote. E sabe o que eu vejo? Eu vejo o favor de Deus. A nossa igreja é uma igreja pequena e a palavra de Deus diz que o Senhor se agradaria do pequeno rebanho. Mas existe uma promessa de uma grande igreja para nós. Eu não estou preocupada com nada disso. Eu estou preocupada nesta noite em te transmitir aquilo que o Senhor pode fazer. Mas eu falo do favor de Deus porque a gente planeja, ora, apresenta ao Senhor e executa. Aí saímos para pedir doações com ofícios da igreja. A gente arrecadou mais de R$1.000 de brinde para poder fazer a rifa. A gente, no primeiro evento que fez dos pastéis, fizemos 100. Né, na falta de fé, acredito eu. E aí vendeu tão bem, eu falei, vamos fazer mais 100? Na verdade, vendeu 300, então superou as expectativas. Isso é favor de Deus. Favor de Deus na minha e na sua vida. Você precisa ser grato. Isso é um gatilho no mundo espiritual, que pode mudar toda a tua história e pode mudar a sua fé. Então, a gente conhece um Deus, né, que abriu um mar vermelho para o povo passar o pé enxuto. Um Jesus que, quando se fez carne, esteve na terra, ressuscitou mortos, ainda ressuscita hoje, ressuscitou mortos. O Jesus que expulsava o demônio, o Jesus que curava cegos, febre, ele curava toda sorte de doenças e problemas e até a morte. Ele superou e venceu. Esse Jesus, conforme eu falei, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Por que muitos desses milagres não estão acontecendo na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa? Porque, na verdade, está faltando fé. Nosso Deus é um Deus específico. E até quando a gente vai orar, a gente precisa ser específico. Senhor, eu quero assim, assim, assim. Eu vou te dar um exemplo. Tem um livro que me foi indicado, inclusive por essa pregação que eu assisti, que se chama A Quarta Dimensão. E nesse livro vem contando uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês e não vou contar tudo.
E um rapaz, ele se converteu ao Senhor Jesus, era um rapaz muito pobre, da Coreia do Sul ou do Norte, não salvo engano, mas é da Coreia. E ele, assim, ele tinha tuberculose e foi desenganado. Ele estava para morrer de 3 a 4 meses. Era budista. Nada contra os budistas, não estou falando isso. Eu estou falando da minha fé para a edificação da sua que me ouve nessa noite. E ele disse o seguinte para o médico: o senhor pode me ajudar? Ele falou assim: infelizmente não. Esse tipo de tuberculose com o qual você foi diagnosticado, você tem 3 a 4 meses. Eu aconselho que você vá para casa, viva bem esses 3 últimos meses aí com a sua família, se despeça dos seus amigos. E esse foi o diagnóstico. Porém, através desse diagnóstico, uma jovem, que ele não lembra o nome, mas não esquece o nome de Cristo, que esse foi apresentado a ele. Ia todos os dias, levava a Bíblia, falava, ele falava: essa mulher é ignorante, essa mulher é maluca, e quis expulsá-la de lá, mas ela não desistiu dele. Ela orou, ela intercedeu. E ele começou a aceitar quando ele entendeu que esse Cristo podia mudar a história da vida dele. Afinal, havia uma grande promessa para a vida dele, assim como existe para mim e para você. Pastora, como? Tem promessa para minha vida, tem promessa para minha e para a sua vida. Essa palavra aqui, ó, que é o livro de fé, de edificação para mim e para você, tem mais de 8.000 promessas. Por isso que quando nos dirigirmos ao Senhor nosso Deus, nós precisamos ser específicos. E esse rapaz aceitou o Senhor Jesus e começou a trabalhar, a ganhar almas, e começou a crescer um amor imenso no coração dele. E ele, esse rapaz, ele vivia numa pobreza, né? E aí ele pensava, olhou, teve um momento da vida dele que ele olhou em volta do quarto dele, um quarto úmido, escuro, ele não tinha uma escrivaninha para estudar, para ler a palavra, e ele andava quilômetros para poder ir à igreja onde ele era um pastor, e ele não tinha uma bicicleta, e era uma vida sofrida, ele não tinha uma cama, ele não tinha coisas mínimas que ele precisava, ele não tinha uma cadeira com rodinha, que era o que ele precisava. E aí ele pensou, bom, se a palavra de Deus diz que é um Deus que me dá todas as coisas, que eu tudo posso nele, então eu vou pedir a esse Deus. E aí ele pediu, Senhor, eu queria tanto uma escrivaninha para que eu possa estudar a palavra, para que eu possa ter um momento contigo, ter um pouco mais de comodidade, eu precisava tanto de uma bicicleta, eu precisava tanto de uma cadeira para me sentar nessa escrivania. Coisas simples, que muitas vezes pessoas têm muito mais do que isso e não agradecem, né? E aí, o que aconteceu? Ele orou com toda a fé dele, né? E o que aconteceu depois disso, uma semana depois? Nada. Ele não ganhou nada disso, né? E aí ele começou a se frustrar. Mesmo assim, no dia seguinte ele foi, ele pregou, ele orou, e ele começou a se frustrar e chorar. Senhor, a minha fé está abalada, porque eu tenho pedido coisas ao Senhor, coisas simples para me continuar exercendo o propósito ministerial da minha vida, e eu não consegui essas coisas. E aí o Senhor falou fortemente ao coração dele, você precisa primeiro especificar. Tem 1 milhão de escrivania, 1 milhão de cadeira de roda, 1 milhão de bicicleta. Aí ele pensou, amém, Senhor. Aí ele especificou tudo como ele queria. E sabe o que aconteceu? Nada, ele não ganhou. Ele continuou indo para a vila pregar a pé, né? E assim, Deus tocou de tal maneira no coração dele que ele começou a entender que, na verdade, a fé, ela precisa ser gerada aqui, de dentro para fora. É igual um filho que a gente gera. A gente não vê, mas a gente sabe que ele vai estar lá depois de 9 meses. A gente não vê, mas a gente ama ele. A gente não vê, mas a gente crê que vai ter uma criança e a gente prepara todo o ambiente ao redor para isso. Então ele começou a declarar, e sabe, num ato de fé tremendo que ele fez, ele foi testemunhar na aldeia pobríssima, né? Que ele tinha ganhado tudo isso de Deus exercendo o ministério. E as pessoas glorificaram e acharam aquilo o máximo. E aplaudiram e tudo. E 3 jovens viraram e falaram o seguinte, ô pastor, depois do culto, deixa a gente ir lá na tua casa que a gente quer ver essas coisas que o senhor ganhou. Amém, meu irmão. E aí ele se apavorou, porque ele estava declarando num ato de fé, porque ele já tinha gerado essa substância de vida, de verdade, de fé dentro dele. E aí os jovens foram acompanhando ele, e aí foi chegando perto de casa, e ele desesperado, Senhor, me socorre nessa hora, eu fiz isso num ato de fé, mas essas coisas não estão dentro do meu quarto.
E aí ele falou assim, me socorre, o que eu vou dizer? Neste momento ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus a poder fazer a analogia que eu fiz para vocês agora. Ele olhou e falou assim, aqui, vocês estão vendo? Aí eles olharam, não, nós não estamos vendo nada. Pois é, mas antes de você nascer, a sua mãe não creu que você vinha? A sua mãe, ela não falava de você? Ela não tinha amor? Ela não preparou o ambiente para te receber? Ela não deu um nome a você? E aí eles, né, eram jovens e tudo, e eles entraram, riram de não se aguentar mais. E aí eles começaram a falar para a aldeia toda, o pastor tá grávido, ele tá grávido de uma bicicleta, ele tá grávido de uma escrivaninha, de uma cadeira lá, com rodinhas. E o pessoal ria, alguns cochichavam, e observe bem, passaram-se 3 meses. E missionários que estavam lá deram uma de segunda mão, mas a bicicleta que ele havia pedido, com marchas e confortável, para ele poder ir com essa bicicleta até o local. Ele ganhou a mesa da maneira que ele pediu, de mogno, com não sei o quê, e a cadeira do jeito que ele pediu. O Senhor quer usar a sua vida e fazer através de você um milagre. É através de você, é por você, pela sua fé. O que a gente precisa é essa palavra chamada substância. O que é substância, pastora? A substância é vida, é você trazer a vida. Assim como Deus, na sua palavra, diz que chama à existência coisas que não existem. E isso se chama fé, é declarar. Assim como eu declaro nesta noite, Patrícia, minha cunhada, essa doença já caiu por terra. Isso não vai vencer a vida e as promessas que o Senhor tem para você. Isso não vai atingir a sua família, porque o Deus que você desceu às águas e o confessou é o mesmo Deus que está aí contigo. É o mesmo Deus que vai te curar. Eu creio em nome de Jesus. E assim eu tenho orado, para que o Senhor vá aos hospitais e sopre nos pulmões, sabe? O fôlego de vida dele, a cura, traga o bálsamo de Gileade, a família. E assim, a gente tem realmente vivido dias difíceis, igreja, mas serão nesses dias que o Senhor quer vivificar a tua fé. Será nesses dias que o Senhor quer levantar a tua vida e mostrar que Ele é o Deus da tua história. É hora da gente jejuar. Mas eu já jejuei, jejua mais. É hora de orar. Eu já orei, eu tenho orado. Ora mais, busca mais. Ninguém perde por ter intimidade com Deus, porque a intimidade vai trazer identidade espiritual. Identidade é você saber quem você é na presença de Deus. E sabe quem você é, meu irmão? Você é filho, você é filha. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, qual o filho que pedindo pão ao pai, ele lhe dará uma pedra, ou uma cobra em algumas versões. Nenhum. E outras, né? Deus é um pai tão amoroso e misericordioso que abriu mão da trindade em concordância para que o único momento onde o nosso Jesus Cristo se afastasse da trindade, para que fosse na crucificação ao inferno, pegasse as chaves da vida e da morte, e todo o poder fosse dado a ele nos céus e na terra, assim como foi dado. Esse poder não mudou, esse Jesus não mudou. O que mudou fomos nós, que começamos a nos alimentar de outras coisas, colocar outras coisas no lugar do Senhor, e não experimentar das maravilhas que Deus tem. Quando a gente começa num relacionamento, namorado, noivo, até casar, aquela coisa de paixão, é algo que você preenche o teu tempo, o teu coração. Você se arruma para aquela pessoa, você até emagrece, você começa a comer melhor, você começa a mudar a sua história, você se empolga, você não quer mais deixar, porque você começa a sentir prazer na companhia, na presença daquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, não é diferente conosco. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos a nação santa, escolhida, chamada pelo Senhor. O livro de 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos sacerdócio santo. Então, como foi lido lá em Levítico, que o fogo deve arder continuamente no altar. Deve ser assim na minha e na sua vida, porque nós fomos escolhidos na condição de filhos por adoção, por um amor de um Deus, no qual as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu ministrei
na minha igreja, a vacina do sangue do Cordeiro, que foi orientação, né, de um pastor, muito amigo nosso do Rio Grande do Sul. Então, nós cremos que nós estamos protegidos, que esse mal não vai se abater sobre a minha casa. E eu declaro que ele não vai se abater sobre a sua casa, ele não vai se abater sobre a sua vida. E se ainda assim ele chegar, ele vai sair pelo nome de Jesus. Não aceite, meu irmão, um decreto que venha do inferno. Eu acredito que foi liberado um espírito de morte, sim, sobre a terra. Mas como foi lido na ministração do louvor pela pastora Laura, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Igreja, é tempo de buscar, é tempo de ser igreja. E eu acredito que o Covid é uma porta para muitas outras coisas que virão. Mas este é o momento da gente se edificar como igreja, como filhos, como nação santa e escolhida do Senhor. É tempo de mudar, é tempo de obedecer. É tempo de crer, de vivificar a nossa fé, a minha e a sua fé. O livro de Joel vai dizer para mim e para você que os nossos filhos profetizarão, sonharão, falarão em mistérios e línguas. Existem tantas promessas maravilhosas, a qual o Senhor quer que eu e você venhamos a desfrutar. Aí você para e se pergunta, como é que o Deus que quer que eu coma o melhor desta terra permitiu isso? Para sacudir a igreja do Senhor, para chamar a minha e a tua atenção, porque o que não é vontade é permissão. Essa é minha frase favorita. Quem é da nossa igreja lá e está aí com a gente sabe disso. Então foi vontade permissiva do Senhor, para que o seu povo fosse tratado, para que o seu povo fosse provado para ser aprovado. Olha só, o livro de Juízes, no seu capítulo 1, 2, 3 e 4, vai vir narrando que depois que o povo conquistou e entrou na terra prometida, o Senhor, mais especificamente no capítulo 2, vai dizer que o Senhor permitiu que o povo ficasse, alguns dos amonitas, dos emonitas, dos heteus, todos em volta do arraial, para que esse povo crescesse e provasse o povo de Deus. Só que muitos deles se corromperam, se misturaram com esse povo, começaram a adorar outros deuses, idolatrar outros deuses, e a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que ele não divide a glória dele com ninguém. E o povo começou a esfriar o seu coração e esquecer da aliança que Deus havia feito com eles. Mas é interessante que em todo o livro de Juízes, Deus levanta um juiz em favor do seu povo. Eu acho isso muito interessante. A palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 1, vai dizer que enquanto os juízes estavam vivos, Deus era com o povo de Israel e eles não conseguiam ser atacados, eles prevaleciam nas batalhas, mas quando os juízes morriam, o povo perecia e era tomado como escravo, e era humilhado, era afrontado. Isso até nas suas colheitas, e eram em todas as situações. Era 8, era 80 anos, era 20 anos. E toda vez que o povo chorava e clamava e buscava, Deus levantava um juiz para o povo. E aí naquele tempo eram tempos de paz que o povo vivia. Igreja, sabe o que acontecia com aquele povo? O fogo deixou de arder continuamente a respeito da aliança que um dia foi feita. Um dia foi feita uma aliança. Essa aliança, ela está disponível ainda hoje para mim e para você. Só que quando o povo começa a se alimentar de outras coisas que não buscar o reino de Deus e a sua justiça, então somos nós que nos colocamos fora da proteção do Senhor. Não é Ele que nos castiga. Nós nos colocamos fora da proteção de Deus. E aí estamos sujeitos a toda sorte de maldições, infelizmente. Então, vamos clamar, vamos buscar, vamos ser família, vamos ser igreja. As igrejas estão fechadas aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul por causa de lockdown e muitas outras situações. Porém,
É tempo de sermos igreja dentro da nossa casa. O livro de Apocalipse vai dizer para mim e para você que Jesus está assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Deus pede, Ele está batendo a porta da tua casa. Então faça da sua casa a igreja. Coloca no teu altar um fogo ardendo continuamente, para que todas as coisas que o Senhor prometeu venham a se cumprir na sua vida. Outra coisa que eu quero falar é a respeito de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa edificar a sua fé. Se você não ouve, a sua fé não é edificada. Meu irmão e minha irmã, nós temos acesso ainda hoje à palavra de Deus. Se você clicar lá no YouTube, você vai ter uma enormidade de pregadores maravilhosos trazendo a palavra ao seu coração, sabe? E muitas vezes você não tem colocado a palavra, você não tem colocado Deus como prioridade na tua vida. Pastor, eu não tenho que viver dentro da igreja 24 horas por dia. Eu não estou falando que você tem que viver dentro da igreja, eu estou falando para você ser igreja. É Deus que tem que viver dentro de você 24 horas por dia. Quando eu saio para me divertir, quando eu saio, agora não tá dando, né? Ainda mais com o lockdown. Mas sair para jantar fora, para qualquer situação, eu convido Jesus para vir comigo. Quando nós vamos brincar, quando nós vamos almoçar, quando nós vamos jantar, quando eu levanto, a primeira pessoa com quem eu falo é o meu Deus. Deus, obrigada por mais um dia de vida, porque muitas famílias estão chorando. Muitas famílias estão chorando, muitas famílias estão sofrendo. E eu sofri um tempo atrás, aí meu pai, ele teve assim, numa situação bem delicada, ele teve com problema cardíaco, foi parar no hospital de Curitiba, um hospital maravilhoso do coração, e o Senhor tem restituído a saúde, o vigor, ele, para a honra e glória do Senhor, é um homem forte. Então assim, ninguém quer perder. Ninguém quer sofrer. A morte é algo iminente para cada um de nós. Mas se isso assim ainda estiver para acontecer na minha e na tua vida, a palavra de Deus diz o seguinte: louco, se te pedirem a tua alma hoje, tu tá preparado para isso? Porque mal ou bem, os que morrem com Cristo, assim como diz o salmista, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, morre bem. E aqueles que morrem sem Cristo? Pessoas queridas, eu baixo o Facebook assim, eu vejo luto. Eu fico horrorizada, meu Deus. Pessoas que eu nem conheço, mas que eu coloco lá, eu tô orando contigo, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz para que a gente se alegre com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu sinto quando vem uma perda, porque o homem não foi feito para morrer. A morte é um castigo imposto na queda do homem pelo pecado. Nada disso muda o amor de Deus, tá bom? E aí hoje uma pergunta muito interessante eu vou colocar para você. É a seguinte: Deus, na sua grandeza, na sua majestade, no seu governo, não poderia acabar com a raça humana e refazer tudo? Não poderia? Ele fez isso uma vez. E ele fez uma aliança com Noé, que jamais exterminaria novamente o povo em água. Mas ele tem o poder de fazer isso. Da mesma forma, eu ouvi um testemunho interessante. Uma mãe grávida e ela estava com um vírus, toxoplasmose, e ela e o pai, eles iam em várias consultas esperando, são inclusive os pais do André Fernandes, esperando que um médico dissesse para eles, não, mas todos os médicos diziam, sabe o que? Não, vai nascer com problema, não vai dar certo, é melhor. Você é nova, interrompe sua gravidez, que você ainda poderá ter outros filhos. Mas ela não interrompeu. Hoje ele é um dos grandes pregadores, né? Um homem que arrasta uma multidão de jovens. E o que acontece? Ela não interrompeu porque ela amava aquele filho. Deus não acabou com a raça humana porque ele ama a mim e a você. E a palavra dele diz que as misericórdias dele são renovadas a cada manhã. Esse amor é gratuito, é dom gratuito de Deus. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, nesse momento, foi porque ele te escolheu. Ele escolheu entrar na tua casa, mas se você deixar,
Ele escolheu entrar no teu coração. Ele escolheu escrever uma nova história, se você quiser. Porque ele é muito educado. E tudo é por amor. Ele não vai fazer nada que você não queira. Como um pai amoroso, é um Deus que cura, que salva, que liberta e que voltará para buscar a sua igreja em breve. Como você está com o Senhor? Igreja, eu não estou falando de religião, eu quero lembrar isso mais uma vez. Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de amor, eu estou falando de um Jesus. Para de olhar para a cruz e olha para um Jesus que está no governo da minha e da tua vida e que pode mudar a história. Sabe? Ele quer trazer essa verdade de dentro para fora, através da minha e da tua fé, através da identidade espiritual que precisamos alcançar, através de um alimento espiritual, para que o fogo possa arder continuamente no meu e no teu altar, na minha e na tua casa. Amém? Eu quero que você, nessa noite, manda aí para mim os pedidos de oração. O pastor já está anotando ali alguns pedidos. Ele vai passar para mim agora. E se eu não falar agora, eu vou estar orando. Eu vou levar para a igreja para orar. Eu quero te convidar, né, para estar entrando nessa campanha. Nós estamos num relógio de oração. Aqui foi decretado um lockdown por 10 dias. Então ele termina dia 8. E nós estaremos dia 7? Me falaram que era 10 dias, começando ontem. Bem, ele termina dia 8, qualquer coisa assim. E nesse tempo a gente vai estar em oração, orando às 9, às 3 da tarde e à meia-noite. Eu convido você, se você quiser estar no grupo de oração da gente no WhatsApp, é só estar me falando aí e eu adiciono você lá, me manda teu número no privado, tá bom? E a gente vai estar convidando você a entrar nesse relógio de oração. A oração é onde os filhos de Deus guerreiam. Nós somos o exército da terra, a milícia de Deus, para entrar com ele e junto dele nas hostes espirituais e derrubar tudo que não provém de Deus e que foi liberado sobre a vida de um povo que vem perecendo. Ninguém está livre de uma doença, de um problema, mas juntos nós e o Senhor fazemos a maioria. Nosso Deus é general de batalha e não há registro de batalhas perdidas. Não vai ser diferente. Por que com Abraão, Isaac e Jacó houve só vitória? Houve trabalho, houve luta, houve busca, houve arrependimento, houve renúncia, mas houve vitória. Por que na minha e na sua vez não vai acontecer? Lembra do que eu falei? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos estar agora ouvindo um louvor. Manda teus pedidos de oração e depois eu vou estar finalizando aqui orando, tá bom? Com vocês. Vou chamar a pastora Laura para ela estar trazendo um louvor aqui com a gente. O pastor está anotando aí. Alguns eu consigo ver, a Maiane, a minha prima Adriana, minha irmã. Tem alguns aqui, a pastora lá da nossa igreja, é claro, Jojo, pastora Jojo, a Eliana Rosa. Tem alguns aí junto com a gente. Que o Senhor abençoe cada um nesta noite, amém? Laurinha. Glória a Deus, que você possa continuar com seu coração aberto para o Senhor, para ouvir dEle, para receber dEle. Neste momento, se conecte com Ele. Que você possa entender que a sua alegria, a sua paz vem dEle. Amém? Pai, eu sei, tua presença acrescenta e faz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
anjos cantam santo, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Vamos estar agora orando. Pastor, já preparou os pedidos de oração? Estão todos aqui? Amém. Então estaremos orando pela saúde da minha cunhada, Patrícia. Elizabeth Firmino também está pedindo oração pela saúde. Isis Santos pedindo oração por libertação. A prima pela sua vida em todas as áreas, Adriana. E também o primo lá, o Rômulo, que está com problema, né? Tem um problema na cabeça, mas é um problema na derma, não é interno. Mas que o Senhor também possa agir nisso aí, porque nosso Deus é um Deus que cura. Por porta de emprego, para a cunhada Jane, a irmã Luciana, o Jorge também, pelo tio Celso, amém, sim, pelo tio Celso, Arthur Carvalho, nós estaremos então orando, e além, eu quero também mandar um beijo, agradecer a todos que participaram junto conosco, né, a Maiane, a pastora Maria de Lourdes entrou agora no final, mas glória a Deus, quarta-feira nós estaremos também novamente com culto, às 8 horas da noite, tá bom? Então assim, eu vou orar agora por esses pedidos de oração, junto com vocês, porque a igreja que ora em concordância tem maior força diante do Senhor, e estaremos nos despedindo daqui a pouco já da casa, dessa live, porque eu tenho o hábito de falar da igreja, da casa do Senhor, mas não da sua gloriosa presença, né? Porque como nós servimos a um Deus onipresente, Ele está aqui e Ele está aí contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu invoco, meu Deus, o Senhor que é o Jeová, um dos seus nomes é Jeová Rafá, Deus que cura. Quero colocar nas suas mãos, Senhor, a vida da minha cunhada Maria Patrícia Mergenes, Senhor. Entra lá na casa dela e repreende toda a casta de doença, esse Covid, Senhor. Que essa noite já seja uma noite bem melhor, meu Deus. Muda todo o quadro que está lá. Toca nela com as suas mãos curadoras. Senhor, que o Senhor coloque o bálsamo de Gileade sobre ela, Senhor. Também quero te pedir pela saúde, meu Deus, da nossa irmã Elizabeth Firmino. Entra na causa dela, toca, Senhor. Toca, porque basta um toque teu e tudo cai por terra, tudo que não provém de ti. A Isis Santos, Senhor, ela está pedindo por libertação, então liberta, porque tu és um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que muda todo cativeiro, meu Pai. Pela nossa prima Adriana, em todas as áreas da vida dela, pelo problema que está, Senhor, na cabeça do primo Rômulo também, por porta de emprego, porque tu és um Deus que abre porta onde não tem porta, fecha a porta que ninguém abre, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então, que o Senhor abra a porta de emprego para a cunhada Jane, a irmã Luciana, Senhor, pelo tio Celso, para que ele tenha completo restabelecimento, Senhor. O médico deu um decreto de que ele não voltaria a falar, mas eu não aceito, Senhor, nós não aceitamos, porque a última palavra vem do Senhor. Então, nesta noite, meu Deus, visita cada lar representado, cada um que me ouve, vai em cada cômodo de cada lar, passa uma vassoura de fogo, meu Deus, e desliga tudo que não faz parte contigo. Muda todo o cativeiro espiritual, todas as prisões espirituais, todas as doenças, muitas vezes na alma, ansiedade, depressão.
tudo que não provém de ti, porque tu és um Deus que está no presente, no passado e no futuro. Tu és um Deus que pode mudar segundo o clamor da tua igreja. Nesta noite, meu Senhor, nós te clamamos como Igreja Santa do Senhor, para que o Senhor do alto dos céus responda com fogo, meu Pai, mudando tudo nesta noite. Eu declaro sobre a vida da tua igreja que nos ouve nesta noite uma semana abençoada, uma semana de respostas. Não importa o quadro que está passando aí fora, o que importa é que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Que todo cativeiro espiritual caia por terra e que nessa época difícil de pandemia que o Senhor venha nos levantar. Precisamos ser prudentes, meu irmão, independente da nossa fé, da edificação, da vacina do sangue do Cordeiro que foi ministrada na nossa igreja, independente disso, nós precisamos ser prudentes, precisamos nos cuidar, nós precisamos manter a higiene, todo cuidado. A máscara, ela não te livra, ela evita, não converse perto, não respire perto. Que o Senhor seja sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Então deixa eu te dar a bênção apostólica. Quarta-feira, às 8 horas, estaremos aqui novamente. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, Que assim seja. e que as ricas consolações e união do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um nesta noite. Não só hoje, mas para todo sempre. E que você possa dizer amém. Amém, meus irmãos, amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe e guarde a tua entrada, a tua saída. Abençoe os teus filhos, esposa, marido. Todos aqueles que, independente da pandemia, têm que estar na rua, têm que estar trabalhando. Estamos vivendo um momento de guerra. Mas o Senhor é por nós. Então, edifica a tua fé nessa noite. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem entrar no grupo do Relógio de Oração e quiserem continuar pedindo as orações, nós estamos aqui. É um povo que ora. E eu creio que servimos a um Deus que responde oração. Amém? Paz seja com cada um de vocês. Deus abençoe. Até quarta, meus irmãos. Beijo no coração. Tchau. Apareceu, mas Ó, se você quiser continuar mandando teu pedido de oração, manda teu pedido de oração e a gente vai continuar orando por você. Amém? Deus abençoe, uma semana de vitórias para cada um. Que o Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Restaure e edifica a tua fé, meu irmão e minha irmã. Não deixe de adorar. Em tempos de crise, o melhor é adorar. Amém? Deus abençoe cada um. Mostra-me tuas vestes. Tomata ali as outras orações. Permita-me tocar. Pode chegar.